sociedades anónimas, como entonces los griegos antigos que habían sacado es una persona antropólogo, filósofo, teólogo y periodista, ha vivido de cerca las luchas de su pueblo, ya sea en Minas Gerais, la tierra que le vio nacer, o en las favelas de Espíritu Santo y Sao Paulo. Entre la acción y la meditación, entre el deleite de las letras y el sufrimiento de la persecución, la vida de Carlos Alberto Libaño Cristo, Frei Beto, está profundamente marcada por el pensamiento, el acompañamiento espiritual y la actividad política. El empoderamiento de las clases populares, por medio de una verdadera pedagogía del oprimido, se muestra transversalmente en el pensamiento de Frei Beto, a quien tenemos el honor de tener hoy en este programa, Encuentro, espacio de difusión de la Rectoría y Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Frei Beto, así es conocido en todo el mundo, un hombre con una vida extraordinariamente consecuente al lado de los que menos tienen, al lado de las poblaciones más vulnerables. Fue hecho prisionero de las dictaduras brasileñas. Más de 4 años tuvo que padecer la privación de su libertad por defender causas justas. Hoy la Universidad Nacional le ha dado, por acuerdo del Consejo Universitario, un galardón, la medalla de la Universidad Nacional, que se concede cada 2 años. Frei Beto ha dedicado los últimos años más intensamente a defender nuestra casa común, el planeta, la lucha contra el calentamiento global y sobre todo contra quienes son los responsables de ese calentamiento global. Gracias, Don Alberto, gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica por este honor de concederme la medalla. Yo considero esta medalla, este homenaje, uma homenagem à la gente com quem trabalho, porque somos sempre resultado, fruto de um processo social. E quero também agradecer a meus amigos e amigas que participam aqui neste momento do 7º Congresso de la RIET, que é a Rede Internacional de Escritores por la Tierra. Yo quiero empezar por ese acontecimiento que expliqué al principio, que narré al principio, que tiene que ver con la prisión de que fuiste objeto. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue la prisión? ¿Por qué? Yo he tenido la oportunidad de vivir la bem-aventurança de la persecución. Yo ingresé muy temprano, com 13 anos, em la Acción Católica Estudantil. E a Ação Católica tinha uma posição cristiana progressista e queríamos quitar de las entidades estudantiles de minha cidade, Belo Horizonte, em Brasil, la gente amarilla, la gente que queria sacar proveitos próprios aí, que não faziam nada pelos estudantes. E hemos logrado. Eu, com 16 anos, fui elegido primeiro vice-presidente da União Municipal de Estudantes da Secundária de minha cidade. E com 17 anos, fui nombrado dirigente nacional da Juventude Estudantil Católica.
E então fui a viver em Rio de Janeiro, bajo a proteção de Monsenhor Helder Câmara, e quando vino o golpe militar, em 64, eles consideravam que a ação católica era um movimento subversivo. Então, a direção da ação católica estudantil, tanto da secundária quanto universitária, foi encarcelada ao 6 de junho de 1964. Fomos levados ao serviço secreto da Marinha. Bom, você sabe, todos sabemos que o governo dos Estados Unidos, através da CIA, patrocinado golpes em todos os países da América Latina. E se diz que em Estados Unidos nunca houve golpe porque não há embaixada americana em Washington. É a única explicação. Bueno, eu fui encarcelado, torturado, e quedamos aí com o grupo nosso 15 dias na cárcel. E depois saí, não houve processo, não houve juízo, pero segui lutando contra a ditadura, lutando por la democracia. Ao ano seguinte, ingressei em Los Dominicos, e aí formamos um grupo para apoiar a resistência à ditadura militar de Brasil. E hacíamos trabalho de apoio à gente que lutava mais em la linha de frente. Meu trabalho específico era contrabando de gente, ou seja, sacar gente perseguida por la policía de la ditadura para fora do país. ¿Qué produce la cárcel en el espíritu de Frei Beto? Em meu caso, esses 4 anos han sido 4 anos de retiro espiritual e também intelectual, porque pude ler muito, pude escrever muito. Meus primeiros livros são cartas da cárcel. Hicimos um grupo de estudos da secundária oficialmente válido, que de 400 prisioneiros, 80 se matricularam, ingressaram este curso. E tivemos que organizar 2 classes, 2 turmas. Então, foi um período que hemos sido muito úteis à humanização desses companheiros. E, incluso por força política que tínhamos, logramos poner fim às torturas na penitenciária, logramos melhorar um pouquinho a comida, porque o diretor estava obrigado a suportar nós outros aí. Pero ponia as mãos em los pelos e dizia: "Ustedes para nós outros são um grande problema, um estorvo, porque ustedes não deviam estar aqui, eu sou obrigado." ¿Por quê? Porque cada coisa mala que passava, nós outros denunciávamos fora. E o melhor para um diretor corrupto de uma penitenciária é que nadie fora questione nenhuma coisa, incluso a corrupção brava que havia aí. Como, por exemplo, o diretor utilizava os presos comuns como escravos para a construção de sua hacienda, para cuidar de seu ganado, sabe, para hacer trabalhos que estavam completamente contra a lei, contra os direitos que ele tinha. E nós outros denunciamos tudo isso. Então, ha sido um período muito duro, de muito sofrimento, mas também evangelicamente de muito proveitoso. Eu diria que foi uma descida a los infiernos, pero que resultou em uma ressurreição. Um descenso a los infernos que resultou depois em uma ressurreição. E minha vida cambiou antes e depois da cárcel. Como compatibiliza um hermano dominico sua fé religiosa com a política? Eu sempre vivi uma situação, eu sempre fui uma pessoa muito politizada, muito antes de pensar em ingressar em Los Dominicos. Por quê? Bem, primeiro por meu papá, por influência de meu papá. Meu papá lutou contra a ditadura de Vargas. Estuve na cárcel.
seu irmão foi exilado em Portugal. Então, eu cresci numa família que já respirava política. E quando ingressei em Ação Católica, a Ação Católica participava muito da política estudantil. E tínhamos toda uma concepção cristiana de que pecado maior não é a masturbação, mirar uma revista de mulheres desnudas, é a opressão, a injustiça, a segregação, sabe? Porque a gente ia a confessar esses pequenos escrúpulos e, ao mesmo tempo, não pagava o salário digno a sua cozinheira, mantinha trabalhos semi-esclavos em sua hacienda, e a igreja suportava isso. Então, os dominicos nos ensinaram em Brasil que o pecado tem, sobretudo, dimensões sociais. Que o sistema em que vivimos, capitalista, é um sistema intrinsecamente anti-evangélico. Então, formado nesta concepção, desde temprano, penso que cumprir a bem-aventurança de ter hambre e sede de justiça é lutar por os direitos dos mais pobres. E mais, Dom Alberto, eu estou convencido que Jesus não ha venido nem para fundar uma igreja, nem para fundar uma religião. Jesus vino para echar as semillas de um novo projeto civilizatório. Estou convencido que não vou participar da cosecha, mas tenho a decisão de morrer como semilla. Porque se nós outros não lutamos agora para este mundo novo que o Papa Juan Pablo II chamava de globalização da solidariedade e o Papa Pablo VI de civilização do amor, se não há gente que luta por isso agora, este mundo nunca vai existir e vamos à barbárie. ¿Será esta contradicción entre la vida y este impulso destructivo, este tánatos de la vida moderna, que son las empresas multinacionales, la contradicción fundamental del mundo contemporáneo? Sim, mira, todos nós, seres humanos, somos hijos e hijas de las estrellas. Porque a estrela que preside nosso sistema, o Sol, ao nascer, houve uma explosão e muitos fragmentos não tinham calor suficiente para se tornar também estrelas, e são os planetas. Todavia, a Terra, em seu centro, guarda este horno, este calor desta explosão do Sol quando se constituiu como estrela. E aqui, por milagro, se criaram as condições para distintas formas de vida. Pode ser que em outro planeta haja o mesmo ou melhor, todavia não sabemos. O certo é que aqui o universo criou seus olhos e sua consciência. Porque o universo existe há 13,7 mil milhões de anos. Pero hasta 200 mil anos atrás era cego e não podia apreciar sua beleza. E depois que venimos nós outros, que somos olhos, consciência e espelho do universo, quando miramos o universo, estamos mirando a nós outros mesmos. Os gregos chamaram isso de cosmos, que vem da mesma raiz da palavra cosmético, aquilo, tudo isso que imprime beleza. Pero hicimos uma interpretação muito equivocada de la ordem divina em o livro do Gênesis, de que devemos dominar a terra.
em verdade, a palavra correta de tradução seria devemos cuidar da terra. Pero se tomou isso como se Deus ha criado o mundo e ha dado a los seres humanos a capacidade ou a liberdade de sacar provecho de todos os modos. Então, em los últimos 200 anos, com a evolução da técnica e da indústria, em que já não teníamos que ter uma relação totalmente direta com a natureza. Exemplo, antes de 200 anos, para ter água na casa, tinha que ir ao rio e sacar água e mantê-lo limpo, para ter água limpa na casa. Agora não, a gente em o banho abre aí uma série de instrumentos metálicos e sai como por milagre água. E essa mesma gente que quer a água limpa na casa vai à orilla do rio a fazer um passeio e echa plástico, basura e todo, enfim. E mais grave é isto que você ha apontado. As empresas que têm ganâncias e ganâncias e ganâncias, que querem cada vez mais ter dinheiro, fazer dinheiro, acumular dinheiro, han violentado profundamente a natureza. Ou seja, como você ha dito, a terra está enferma, e gravemente enferma, porque já ha perdido sua capacidade de autorregeneração. Explico. Se eu estou na cozinha preparando um pescado com um cuchillo e hago um corte em meu dedo, posso poner aí uma medicina e dentro de algumas semanas meu dedo vai estar recuperado. Agora não, é como se eu tivesse cortado este dedo e ele não vai nascer de novo. Então, assim está a terra. Se não há intervenção humana urgente, a terra vai ter desequilíbrios como já há o acalentamento global, o acalentamento das pontas polares do planeta e uma série de outros fenômenos, de tsunami frequentes que não havia antes, irregularidade em las estações do ano e tudo isso. Invasão das águas então, a los litorales. Exatamente. Eu queria concluir dizendo o seguinte: o problema ecológico é um problema político urgente. Porque tudo que passa na natureza passa a nós outros, tudo que passa a nós outros passa na natureza, porque somos hijos da natureza. Pero um detalhe, a natureza pode viver sem nós outros, pero nós outros não podemos viver sem a natureza. Por isso eu queria enfaticamente recomendar a la gente que nos vê e nos escuta ler, estudar e praticar a encíclica Laudato Si, Alabança Seas, do Papa Francisco. E por que afirmo isso? Primeiro, não é um documento solo para católicos, é um documento destinado à humanidade. Segundo, Edgar Morin ha dito muito bem, em toda a história de documentos sobre ecologia, nunca eu conheci um documento tão profundo, pertinente, criterioso como este. ¿Por quê? Porque, em geral, os documentos que hablam de degradação ambiental apuntam os efeitos, pero não apuntam as causas. E o Papa Francisco apunta as causas. E como você bem ha dito, são empresas multinacionais, produtos transgênicos, governos que querem cada vez mais sacar matéria-prima de qualquer maneira, o petróleo está barato, então não temos que fazer inversões em energias limpas, vamos sacar cada vez mais petróleo e com isso aumentamos a emissão de gás carbônico e por aí vai. Então é muito importante, se um de vocês que nos mira e escuta quer ter uma boa
ferramenta em las manos do que significa o problema ecológico, aí está em la encíclica socioambiental llamada Laudato Si del Papa Francisco. ¿Significará esto la entrada inadvertidamente, no para el Papa Francisco, pero sí para el común de los católicos, la entrada de la Iglesia al mundo progresista? Sim, esse é o esforço do Papa Francisco. E há em todo o mundo católico, em todos os continentes, gente muito progressista. Pero temos um problema de fundo. Não ha sido a Igreja Católica que convertiu Constantino e o Império Romano à la cristandade. Ha sido ao revés. Constantino é que converteu a Igreja Católica a ser uma instituição imperial. Então, cardenais que se sentiam como reis, obispos que se sentiam como príncipes. E a modernidade é uma associação terrivelmente equivocada entre cristianismo e capitalismo, que está denunciado por Max Weber. Então, muita gente pensa que viver em uma democracia é viver em um país cristiano. E mira, são estes países que se dizem cristianos que han cometido as maiores atrocidades na história da humanidade. Mira que fizeram os países cristianos da Europa na história da África. Por que este conflito em Oriente Médio? Há que buscar na história, porque o Ocidente cristiano explotou hasta a última gota o Oriente Islâmico. Então, temos que pensar que não basta ter fé em Jesus, há que ter a fé de Jesus, que é uma fé que prioriza os bienes da terra e os frutos do trabalho humano que deve ser compartido entre todos. A vida é o dom maior de Deus, não é a fé, é a vida. E todos aqueles, têm ou não fé, que lutam por la vida, estes estão em o caminho. E que amam, exato, estes estão em o caminho. Você ha dito, não ha sido muito praticante? Ha sido sim. Se cumpriu o mandamento fundamental, que é amar a gente, amar a natureza e a ser de sua vida um dom para que outros tenham vida. Esse é o fundamento de toda a predicação de Jesus. Estoy seguro que para quienes nos han escuchado su manera de razonar, su pensamiento, comparten conmigo esta reflexión. No tenemos menos que darle las gracias. Usted está llegando al fin de esta visita a Costa Rica, que esperamos que no sea la última, porque yo sé que usted ha tenido aquí amigos muy grandes que celebran cada vez que usted viene y ahora tiene más. Gracias, don Alberto. Estou muito agradecido a la UNA, que já em sua sigla expressa unidade. E estou muito agradecido a la RIET, a la Rede Intelectuales de Escritores por la Tierra, por esta invitação, por estar aqui compartilhando com vocês ideias, amistad, comidas e, sobretudo, muito emocionado com a medalha que tem aí no centro a consigna da universidade que vem do Evangelho de São Juan, a verdade vos libertará, e que coincide com a consigna base de los dominicos, que é veritas, verdade. Então, isso também estamos unidos fraternalmente. Muitíssimas gracias. Com muito gusto, Frei Beto. Enhorabuena y que Dios le dé muchos años de vida y ojalá podamos tenerlo con nosotros tantas veces. Aquí está su casa, la Universidad Nacional. Gracias. Es otra casa suya, otro hogar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por la violación que nosotros hicimos. Resulta difícil resumir los múltiples reconocimientos que ha recibido Frei Beto alrededor del mundo. A esta extensa lista se ha unido con regocijo y entusiasmo la medalla Universidad Nacional, entregada por esta casa de estudios en el marco de la celebración del 7º encuentro de la Red de Escritores por la Tierra, ocasión en la que se le reconoce ser ejemplo en la construcción de una sociedad más humana y por su contribución al pensamiento latinoamericano.